Senhor a todos, uma boa noite. Sem mais delongas, abra comigo aí em Lucas 24. Lucas 24, verso 13. E já está com o gatilho, já está com a tela. Vamos do 13, o final é até o 35, mas nós vamos devagarzinho, tá bom? Lucas 24, verso 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estados, cujo nome era Emaús. Vamos passar, Mateus, por favor. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos dele estavam como fechados, para que não conhecessem. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nós clamamos pela tua presença nesse lugar, que ela continue aqui em permanência, que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Espírito Santo, que não seja o Thales ministrando, mas a tua presença, o teu Espírito, simplesmente usando o meu corpo, que eu seja uma ferramenta nas tuas mãos, e se possível for, que declare nas tuas mãos, Jesus, que seja bastante usado pelo Senhor, e que os meus irmãos possam ser abençoados pela palavra que vem do teu coração. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no ombro do seu irmão, fala para ele assim: hoje, os nossos olhos não serão mais impedidos. Fala de novo agora com convicção. Hoje os nossos olhos não serão mais impedidos. Mas por que você está falando isso? A gente acabou de ler que no verso 16, os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Reconhecer quem? A presença de Jesus naquele local. Eu creio que vocês estão cientes, nós estamos falando sobre o caminho de Emaús e sobre o que essa passagem quer trazer para nós. Creio que Mateus colocou no fundo aí até a canção que me inspirou a trazer essa mensagem. Quando eu vi que eu fui escalar no passado, eu falei assim: cara, eu vou trazer essa mensagem no caminho de Emaús. Porque essa canção, ela já mexeu demais e mexe comigo até hoje. Ela tem como letra: quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão manso, ele é tão sábio, ensina aos nossos corações. E mais na frente nós vamos entender o que essa passagem quer dizer, porque quando chega no ápice de Jesus ministrar o coração dos discípulos, algo lindo acontece. Aleluia. Eu não quero que você entenda errado. Esses discípulos não são os 12 escolhidos primeiramente, mas eles andavam com os demais. Jesus não se delimitou a ter somente 12, mas ele teve os seus demais ali. E eles indo embora, meio que murmurando: poxa, mas eu acreditei tanto, sabe? Aquele ali era o Messias. Poxa, ele fazia tantos prodígios e maravilhas, mas, poxa, já passou 3 dias e nada dele. Cadê aquele poder que curou cegos, curou leprosos, onde coxos eram curados e deixavam suas muletas como talvez uma relíquia, dizendo: aqui passou o Senhor Jesus. Aleluia! O reino de Deus foi anunciado. Glória a Deus! Não há mais pecado, não há mais doença que vai infligir esse livro. Eu não estou aqui querendo falar para você que os poderes de Jesus acabou. Não, nunca acabará. Eu até falei certa vez que eu acho errado a gente falar: Deus ainda faz milagres, Ele nunca vai deixar de fazer. Só que vai chegar um tempo que o reino dele vai estar tão soberano em nossas vidas que não vai haver necessidade, mas o poder vai estar sempre das suas mãos. O que não vai precisar fazer vai estar feito, porque nós, assim como Cristo quer, estaremos do seu lado, contemplando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A palavra não nos diz à toa que eles estavam impedidos de reconhecer. Era do interesse de Jesus não fazer que ele seja reconhecido naquele lugar. Jesus não queria que ele fosse imediatamente reconhecido e falar assim: olha, eu estou falando de alguém, mas alguém está do meu lado. Sabe quando a gente está de surdina, quer dizer assim: eu escutava, estava falando de mim. E aí quando a pessoa percebe que o Senhor até para bastante embora, Jesus não queria que acontecesse. Então ele continua a filtrar, conjecturando, cegou os olhos dos mesmos,
continuou andando com eles. Os versos adiante vão falando conosco: olha, mas o que vocês estão conversando? O que vocês estão dizendo sobre o acontecido? De imediato, no verso 17, nos faz essa pergunta. De imediato, Cleopas responde: porventura és o único cristão em Jerusalém, não sabe o que está acontecendo? É notório poder dizer para vocês aqui que o que aconteceu com Jesus, eu acho muito difícil ter ficado só dentro de Jerusalém. Eu acho que todo o seu derredor, e eu posso afirmar porque nós estamos extremamente longe, mas o Evangelho de Jesus não alcançou até aqui, governador Valadares, Minas Gerais. Vocês entendem onde eu quero chegar? Jesus ele não foi simplesmente naquele lugar fechado. Ele não ficou somente com o seu legado em Jerusalém. Não. Ele se expandiu. E ele traz a todos nós uma mensagem: olha, eu venci aquilo que eu fiz para vocês. Aquilo que outrora os homens não conseguiam vencer, que era a morte. Mas eu vou falar para você: eu venci a morte. Glória a Deus. Mas, pouco após, eles começam a falar: olha, ele não ressuscitou, mas uma tal de Maria, ela começou a dizer loucuras, dizer que foi até o túmulo e não achou ninguém. Mas ela teve visão de 2 anjos e eles ali falaram: por que procura quem está vivo em meus irmãos? E aqueles mesmos eles foram dizendo, querendo aplicar coisas cada vez mais, trazendo fora da caixinha aquilo que Jesus já tinha colocado como implícito no coração deles. Quando chega no verso de número 25, Jesus então dá um tapa no luvo, ou até mesmo sem chorar, um jeito mais literal, dá um tapa na cara de cada um deles e fala assim: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Jesus, quando ele chama a atenção dos demais nécios, outras palavras, lerdos, outras palavras está dizendo: por que vocês não confiam naquilo que foi ministrado aos seus corações? A Bíblia relata desde o começo que eles são discípulos, eles andavam com Jesus. Se não chegavam a andar com Jesus, no mínimo com os 12. Vocês estão entendendo, gente? Eles tinham convívio com aquele que anunciou tudo aquilo que ia acontecer. Em todo momento, Jesus não veio à terra para ser servido, mas para servir. E ele, em todo tempo, diz que estava predestinado ao seu coração. Mas no verso 27, ele começa a dizer algo mais profundo. Ele começa a entrar aonde ele chama de lerdo, aonde ele chama de sem fé no coração. Ele vai falar assim: deixa eu entrar e colocar o meu evangelho em você. Abre comigo aí, Lucas 24, 27. Você vai colocar na tela para a gente acompanhar todos juntos? Olha só o que a palavra do Senhor fala conosco. Olha aí: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Sabe a palavra que Jesus está fazendo aqui? Quando ele vai lá em Mateus 16, no verso 13, quando ele chega a Cesareia de Filipe, pergunta a todos os seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? Alguns começam já a dizer: não, mas você é Elias. Outros falam que é João Batista. E explorem aquilo que é a revelação que eles têm. Mas Pedro, o seu ápice de sabedoria e revelação vem da parte de Deus, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus ele fala, começando com Moisés, eu fiz questão de fazer uma pesquisa bem minuciosa, e para não ficar tão grande, eu fiz questão de colocar só as pontos-chave. Deuteronômio 30, do 11 ao 14, Jesus é chamado de o final de uma lei, o motivo pelo qual a lei foi preparada para nos levar em direção ao Cristo. Em Miqueias 5, no verso 3, ele nos escreve Jesus como bom pastor. Em Jeremias 23, 5, ele é chamado de rei. Aleluia! Veio para reinar onde Davi se iniciou. Mais precisamente, o texto fala que ele viria de uma descendência de Davi. Se você for olhar o que a palavra nos fala, Deus faz uma promessa tão linda com Davi. A
falhas humanas. Em Isaías 9, 6, é o golpe de misericórdia da revelação de quem é Deus. Maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Se você não sabe, o menino foi nos dado. E talvez o rei quer vir toda a sua majestade, ele se faz o mais humilde possível. Em Isaías 33, ele é descrito como a raiz de terra seca, aquele que foi rejeitado, aquele que quando os homens olham para ele até viram o rosto de tamanha falta de formosura, mas é o mesmo que quando a gente contempla o que ele tem carregado, pelas suas pisaduras, pelas suas marcas, pelas suas cicatrizes das mãos curadas, nós somos curados. Pelo simples fato de podermos contemplar e sermos libertos, a palavra nos fala que se formos libertos por ele, verdadeiramente sois livres. Nós somos libertos por aquilo que não tem beleza, por aquele que não tem formosura, por aquele que cresceu onde não tinha recursos e talvez sobrevivia com o mínimo possível. Mas é o mesmo que nos foi descrito como rei, o mesmo que foi descrito anteriormente como a lei, aquele que o profeta Isaías, no capítulo 61, fala: olha, aqui vai se cumprir algo muito importante. Abre comigo aí, Isaías 61. Para vocês terem ideia do que nós estamos falando. Não quero que vocês achem que é um simples achismo brutal, porque a palavra do Senhor é muito clara, ela é eficaz em nossos corações. As boas novas da salvação, já é o título desse capítulo. Eles encontraram, pode dizer amém. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em si estão de luto uma coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero dizer para você: o Espírito de Deus tem algo novo na sua vida hoje. E o que eu quero dizer para você, tenha muito em mente isso. No verso 29, eles ficam constrangidos. Jesus ele fala: olha, eu vou adiante, eu não vou parar aí na luz, eu vou seguir e vou fazer aquilo que eu tenho para fazer. Se você vai ver um pouco à frente, ele vai se encontrar depois com os 11 discípulos, né? Só que no verso 30 acontece uma parte muito importante, onde Jesus ele é convidado para o local, mas acima de todas as coisas, ele toma o seu lugar de honra. Repita comigo: o seu lugar de honra. Ah, mas por que você está falando isso? Quando a gente é um novo convertido, e às vezes um apelo acontece nas igrejas e fala assim: quem é que quer aceitar Jesus como seu único Espírito Salvador? A gente está aqui hoje já tem esse momento, já veio à frente, ele já confessou Jesus como aquele que é o nosso Salvador. Amém? Todos aqui já fizeram esse ato, correto? Quando a gente faz isso, a primeira pergunta que fala é: quem quer aceitar Jesus? Não é quem quer que Jesus abra as portas do coração na força. Jesus é como diria os americanos, um cavaleiro. Ele não é aquele que entra no cavaleiro, ele é convidado a entrar na sua vida. Quando você e eu confessamos ele, nós vamos dizer: olha, Jesus, tome a porta, a chave da porta do meu coração. Pode entrar. Você é bem-vindo aqui. E habite. Há diversas canções que falam isso, e até tem uma que fala que não precisa fazer cópia, não é minha para você. Eu não preciso deixar. Eu preciso que você habite dentro de mim. E quando nessa passagem os discípulos convidam Jesus a estar ficando na pousada, eles colocam ele no lugar de honra. Porque o verso vai falar assim, no verso 30: e aconteceu que,
quando estavam à mesa, tomando ele o pão, ele, Jesus, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença. No simples ato de partir o pão, os olhos se abrem. Eles puderam reconhecer quem estava com eles todo mundo. Aleluia! Eles não sabiam quem estava com ele, mas quando há a comunhão de um pão sendo partido, quando há a comunhão de um ancião, ou melhor, de um anfitrião da casa, aquele que serve a comida, as vendas dos olhos saem. Aleluia! Aquilo que está oculto passa a ser notório. A presença de outrora podia até constranger, porque ela não tem jeito. No batista no ventre de sua mãe, quando estava presente de Jesus, ele começa a saltitar da barriga da mãe. Porque ele sabe que ele está na presença daquele que iria redimir o mundo. Ele sabe que ele está diante do rei, do príncipe da paz, do maravilhoso, do escolheiro daquela seca. Ele não consegue se conter. Mas aqueles dois discípulos que estavam no caminho, eles estavam forçados a não entender quem era Jesus. Mas quando há comunhão, o pão se parte. E por que eu falo tanto desse pão? Porque você percebe que Jesus, após partir o pão, ele desaparece. O que para mim fica implícito, aquele pão sempre teve endereço. Ele sempre teve o meio certinho do pão. Se fosse um pão de 30 centímetros, mais de fabricação, ele era 15 para cada. Mas tinha que ser o anfitrião da partida daquele pão. Tinha que ser aquele que sabia de tudo aquilo que estava acontecendo, e ele pega aquele pão e ele parte. Discípulo número 1, toma a sua parte. Discípulo número 2, toma a sua parte. Domingo passado nós falamos sobre a justiça de Deus e como ele age com equidade. Eu tenho certeza que aquele pão foi partido para cada um na porção certa, na equidade certa da palavra. E quando os olhos se abrem, olha o que o verso 32 nos fala. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Igreja chegada. Quando Jesus está ministrando a sua oração, ele não, porventura, não está queimando. Porventura, seu coração que chama para aquela mensagem, para aquilo que o Senhor Jesus está ministrando no seu coração. Você pode não entender que é ele, mas você sabe que há algo diferente nessa ministração. Talvez essa mensagem está queimando seu coração, então tenha certeza, não é o Thales que está falando, mas é a presença do Todo-Poderoso. Meu filho, eu estou tirando a escama dos seus olhos para que você possa contemplar quem eu sou. Meu filho, eu estou andando do seu lado, eu estou te instruindo, eu estou escutando o que você está falando. Você está murmurando, falando: poxa, eu vi tudo aquilo que ele falou, eu vivenciei aquilo que ele fez. Mas no terceiro dia, cadê ele? Ele não era aquele que falou que Isaías 31 estava se cumprindo nele. Daquilo que foi dito, meu Deus. Porventura, quando ele estava ministrando aos nossos corações, eles não estavam queimando. Eu queria trazer uma alerta para o seu coração. Se você acha que o Espírito Santo está ministrando o seu coração, não está tendo uma queima, não está tendo uma combustão, ou melhor dizendo, se você não está colocando lenha no altar cada manhã, eu sinto te falar de alguma coisa errada. A palavra nos diz que é dever do sacerdote a cada manhã colocar lenha sobre o altar. Eu não sei se você já viajar para um lugar frio, a ponto de ter que fazer uma lareira. Eu não precisei ainda. Olha, se não tive oportunidade, mas o pastor já confessou que já teve que ir lá em Monte Verde. Ele teve que acordar de madrugada para colocar. E por que ele teve que acordar?
O que aconteceu com o fogo? Se manteve. Talvez até aumentou por alguns momentos. E sabe o que é o mais bonito de colocar lenha no altar? Toda vez que a gente coloca lenha, ela dá um estalo. Toda vez que a gente coloca lenha no altar, dá um estalo. Esse estalo significa uma brasa. Sim? O que acontece com a brasa pegar e colocar o propício? Não pega fogo. Glória a Deus. E se nós estamos falando da presença de Deus, aonde eu começo a transbordar na presença do Senhor. Os irmãos que estão ao meu redor, que estão na minha frente, no meu lado direito, no lado esquerdo, atrás, eles começam a receber o mínimo respiro da presença. De respiro da presença de Deus começa a nascer no coração dele. A semente que eu próprio foi lançada vai ser nutrida pela presença do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus quer trazer para você o seu coração. Eu estou ministrando aí. A lenha não está queimando. Ela está instalando. Aleluia! Mas talvez está faltando você botar um pouquinho a mais de fogo. Dividir um pouquinho a mais da sua lenha. Dividir um pouquinho mais do fogo que está queimando no seu coração, nos seus irmãos. Ter essa sabedoria para si não faz sentido se não for compartilhar com os seus irmãos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem. E a partir dos olhos estarem abertos, é impossível não reconhecer a soberania de Jesus. É impossível não entender, não contemplar aquilo que foi escrito pelos profetas. Ele é o final da lei. Ele é o bom pastor. Ele é o rei que vai reinar sobre toda a terra. Ele é maravilhoso. Ele é forte. Ele é príncipe da paz. Glória! Ele é a raiz e a seca. Ele é aquele que foi rejeitado, foi experimentado em dores. Aleluia. Vamos acabar com o seu irmão mais uma vez. Jesus. Fresca na vida dos irmãos. Aleluia! Faça uma oração sincera. Do lado do seu irmão, fala assim: Jesus, me dá um copo fresco, Pai. Jesus, parta o pão de novo para nós hoje, para reconhecermos quem tu és, Jesus. Comece a ministrar no seu irmão algo novo. Comece a dizer para ele: olha, o pão está sendo partido na sua frente hoje. Que os seus olhos sejam libertos de toda e qualquer venda. Que nós possamos entender que está fazendo o nosso coração queimado, não é o alvo, mas é a presença do Espírito Santo. Ah, Jesus. Fique à vontade desse lugar, Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Ah, Jesus. Verso 33, a palavra nos fala assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor Jesus ressuscitou e já apareceu, Senhor. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho. E como fora por eles reconhecido no partido do pão. O que a palavra está dizendo para nós? O pão foi partido. Aquilo que impedia eles de contemplar quem estava ao seu redor não há mais. Sabe o que acontece com eles? Eu não consigo ficar calado. Eu não consigo não falar de quem é Deus do meu irmão. A primeira coisa que eles fazem, eles partem para Jerusalém. Preste bem atenção, a palavra não fala que eles comeram o pão,
verdade. E o meu coração, Senhor, queimou. E Ele ressuscitou. Ele voltou, Ele veio falar conosco, olha, a autoridade foi dada. Não é, pastor meu? Não foi o senhor que me ensinou hoje para amanhã? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, pregar o Evangelho a todas as nações, fazer discípulos e batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra que eu falei com vocês da canção? A canção ela continua. E eu batido mão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor. Os corações estão queimando de amor. E ao final dessa canção é muito simples, mas é reconhecendo que batemos um pão batido. Ele precisa ser o ancião, ele precisa ser o anfitrião, o dono do meu e do seu coração. Nós arrumamos a casa, preparamos ela inteira e perfumamos. Tome um lugar de honra. Nós te damos toda a glória, nós te damos toda a honra. Tome o lugar de honra. E a canção finaliza. Nós reconhecemos quem Tu és. A pergunta é simples para vocês hoje. Se Jesus andar com você por esse caminho, seja ele qual for, nós vamos chamar ele de caminho de Emaús. A princípio, quando ele não quer que você entenda que é ele que está ao seu lado, mas quando ele partir no pão, nós vamos reconhecer que é ele. Nós vamos reconhecer que é o meu Senhor, que é o meu Mestre. Porque eu não sei para vocês se é lógico, mas independente se eles não conseguirem ver que era Jesus, eles escutaram a voz dele quando ele ministrou sobre os profetas. Que intimidade é essa que eles tinham sendo discípulos que não reconhecem a voz do seu pastor? Às vezes você pode não estar reconhecendo que o pastor Ailton pela vista, ou você não é pastor da casa, mas pela voz você sabe. Olha, não sei se é, mas parece demais com o meu pastor. Mas eu tenho certeza que até isso foi proposital por Jesus. E quando ele acaba todo o processo, ele ministra os corações começam a pegar a chama. Ele é convidado. Ele se torna anfitrião naquele lugar. E o pão que eu quero era inteiro batido. Quando eu chego para você, eu já finalizo aqui. O Brasil, ele tem como parte do seu nome uma derivação de brasa. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas quando os portugueses chegaram, encontraram a planta no Brasil, e quando cortaram ela, ia vermelho como brasa. Vocês estão entendendo? Nós não podemos deixar o fogo apagar no nosso coração. O nosso DNA brasileiro, ele já tem uma brasa correndo no nosso sangue. Ele já tem algo sendo feito e programado pelo Senhor Jesus no nosso coração. Não é à toa que diversos ministros, diversos pregadores e... Meu Deus, perdi a palavra. Prega o Evangelho fora, esqueci. Missionários, obrigado. Missionários falam e apontam o Brasil como um celeiro de missões. Eles estão dobrando o Brasil, exportem a sua brasa para o mundo. O Brasil começa a mandar aquilo que nós não precisamos para fora. Começa a mandar aquela estado da brasa para fora. Porque nós só precisamos de um estado do teu fogo. E aproveitando em cima disso, eles continuam e afirmam: a última e terceira onda de avivamento da série brasileira. Isso não é à toa, meus irmãos. Nós estamos vivendo dias gloriosos da presença do Senhor e não é à toa. Há uma brasa
correndo no meu sangue, no seu sangue. Há algo glorioso correndo em nossas veias e há algo em nossos corações que grita todo dia. Acorde, coloque uma nova brasa no altar. Acorde, coloque uma nova brasa no altar. Aumente esse fogo, comece a fomentar ele, trazendo ele à tona, trazendo ele para fora das quatro paredes da sua casa. Quando foi a última vez que você orou por um enfermo? Quando foi a última vez que você orou por um mendigo, seja uma pessoa que na sua faculdade, no seu trabalho, que está passando por problemas? Talvez o que ele está precisando é só um estalo na sua lei. Para pegar um pouco de fogo e para levar o fogo você compartilhou a outros. Há uma imagem na internet que, não sei se você vai lembrar, no nosso começo de secreto, a gente postou ela, que é um fósforo aceso. E chega um fósforo que está apagado, encosta nele e pega fogo. A mensagem no final é: compartilhar o seu fogo com o seu irmão não é o seu. E é conhecimento para você que eu falo, não faz sentido você compartilhar. A ideia é a mesma sempre. E feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Eu peço que coloque sobre seus pés. Se possível, vamos nas alas, vamos fazer um momento aqui de oração ao Senhor Jesus e vamos agradecer mais uma vez por essa presença gloriosa no nosso coração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, nós estamos aqui não para sentir a tua presença, nós não estamos aqui simplesmente para ver os nossos irmãos, mas Senhor Jesus, nós estamos aqui para adorar e agradecer o teu nome. Nós direcionamos tudo ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra e adoração. Senhor Jesus, eu não sei aonde os meus irmãos estão no caminho de Emaús, mas eu creio que se eles não reconheceram o Senhor neste momento ainda, é proposital do Senhor. Espírito Santo, nós clamamos que o Senhor repouse conosco na nossa pousada. E que o Senhor é nosso convidado de honra, o Senhor é aquele que vai partir o pão. Nós te damos a autoridade de um anfitrião em nossa casa. Nós te damos a autoridade de ser, meu Pai, o dono do nosso coração. Pai, que os nossos corações estejam queimando ao Senhor ministrar os nossos corações. Que os nossos ouvidos possam reconhecer a tua voz, os nossos olhos contemplar a tua beleza. Que a nossa mente consiga compreender a presença de quem nós estamos. Espírito Santo, nós queremos a nossa porção de cada dia. Nós queremos, assim como o Senhor nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia. Que esse pão seja, Jesus, seja, Pai, a retirada do impedimento de contemplarmos quem você é. E que ao partir do pão, os nossos olhos possam se abrir, Jesus. Que nós possamos contemplar quem Tu és. Que nós possamos entender que nós estamos na presença do final das leis. Do bom pastor, do rei de Israel, do conselheiro, do príncipe da paz, do Deus Todo-Poderoso, aquele que foi experimentado em dor, aquele que não tinha beleza, mas é aquele que morreu na cruz do Calvário em meu lugar. É aquele que me deu a oportunidade de estar vivo aqui, ministrando e sendo ministrado pelo Senhor. E quando nós entendemos isso, Jesus, que o nosso coração comece a ficar inquieto e só se acalma quando eu confessar a outras pessoas o que eu vivi no Senhor. Pai, assim como o rei Davi confessa, eu e meus irmãos queremos confessar ao Senhor: eu não darei o sossego e descanso aos meus olhos,
até que eu seja no lugar de habitação do Senhor. Eu não darei paz, eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que nós sejamos esse lugar de adoração. Espírito Santo, nós possamos contemplar ao Senhor, e assim como está escrito em Apocalipse, nós possamos fazer assim como os anjos e os anciões já estão fazendo, dizendo em todo tempo que só o Senhor é santo, 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 Deus